Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, eu vou começar um pouquinho diferente. Eu vou trazer já a demanda aqui, tá? É para ilustrar. O assunto aqui que a gente vai abordar são alguns tipos de gráficos, né? Continuando a aula anterior. E também a função PROC-V. Tem a PROC-V, PROC-H, funções que procuram conteúdos no nosso conjunto de dados, né? Mas vamos entender a demanda aqui, ó. A demanda é assim. Nos foi pedido, isso aqui é um exemplo, tá? Uma simulação, análise de mercado. A análise o foco são os estados brasileiros e as suas arrecadações. O PIB, podemos usar o PIB, né? Como referência. Então vamos lá. Qual que é o objetivo? O que foi pedido aqui? Isso pode representar um dia a dia, tá? Vão te pedir algo parecido. Aqui está muito sintético, né? De repente a especificação vem mais detalhada, tal, mas pode ser que caia alguma coisa assim. Então vamos lá. Desenvolveram um estudo de relação de arrecadação ao PIB de todos os estados. Então, um estudo, eu preciso levantar o PIB de todos os estados e o distrito, né? Para realizar comparações e entender as diferenças entre dois ou mais estados. Então, primeira demanda aqui eu preciso levantar, aí eu vou buscar em fontes, eu preciso ter uma base de dados para isso, né? Nesse caso, eu vou usar lá o GPT, o chat GPT, para me listar. De repente ele traz de 2, 3 anos atrás e tudo, mas enfim, eu estou considerando que eu tenho essa base, né? É o trabalho de pesquisa. E aí assim que eu tiver o PIB, estado a estado, eu vou fazer uma relação de diferença entre os dois. Qualquer dois, né? Eu posso pegar lá o Pará versus Sergipe para comparar, para ver discrepâncias e tal. Isso é o que estão me pedindo aqui. Eles precisam de uma ferramenta que eu possa selecionar os estados e comparar a relação entre um e outro, né? Comparar a grandeza e tal. Aí depois tem uma segunda demanda, que é levantar a população total dos estados e distrito, para realizar uma segunda análise, para demonstrar razão entre PIB e população, a fim de identificar, as conformidades ou discrepâncias. É assim, PIB, estado, arrecada, tem tantos moradores, habitantes. Quanto que, se eu dividir quanto arrecada versus habitante, é a relação? Será, isso é legal, será que o estado mais rico versus a sua população tem um valor de população, por habitante, melhor que um estado que arrecada menos? Porque ele pode arrecadar menos, mas se ele tiver menos habitantes, a relação per capita, a relação entre PIB e pessoa per capita pode ser melhor. Então, os resultados obtidos devem ser entregues em formato de lista ou gráfico. Ele não me deu qual que é, né? Só pediu que tivesse um fácil entendimento. Então, essa é a demanda. Agora vamos partir para a prática disso. Bom, eu já deixei aqui na planilha. Eu vou só clicar do dedo aqui para ganhar mais um tempo aqui. Tá. Eu só deixei aqui na planilha. Eu já deixei pronto, né? Eu fui lá pedir para o GPT, olha, me lista os estados e distrito por região, né? Ele me deu por região, e o seu PIB. Então vamos dar uma mexidinha aqui, vamos selecionar aqui e vamos fazer aqui, pronto. Está em bilhão aqui provavelmente, né? São Paulo é o maior, aí eu tenho aqui Rondônia aqui, aí eu tenho Amazonas, tem um PIB segundo o GPT legal. Bom, então tá aqui, essa é a relação que ele me deu. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso aqui numa tabela. Então, vem aqui, página inicial, formatação como tabela, vou colocar essa azulzinha aqui. Essa região, beleza, ó, tá como tabela, porque isso já me ajuda bastante. Eu, por exemplo, poderia aplicar aqui a segmentação, né? Por exemplo, se eu quiser selecionar só a região sudeste, se eu quiser, ou a região sudeste e a sul. Lembra? Segmentação? Você vem aqui em design de tabela, segmenta e vem aqui, ó, região. Então olha que legal, eu quero só enxergar sudeste, quero só enxergar nordeste. Vou clicar aqui e quero fazer uma relação nordeste-norte. Ele me dá aqui, ó, tá? Eu posso classificar aqui por região, se eu quiser, tá? Bom, então deixa eu trazer todos aqui, mas não é o que ele pediu, eu não preciso dessa segmentação ainda, tá? Bom, então, feito isso, vou fechar aqui, vou apagar a segmentação
E aí o que ele quer? Ele quer, a primeira fase foi levantada, né? Ele quer que eu possa comparar dois estados. Então eu vou colocar aqui, ó, estado 1, estado traço, ou estado 01 mesmo, e estado, vamos ver se ele puxa aqui, 02. Legal. Aqui eu vou colocar o PIB, e aqui estado 1, estado 2, o PIB. Aliás, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, puxar aqui para baixo, colocar estado 1 e estado 2 aqui. Estado 1 aqui, estado 2 aqui. E aqui eu vou colocar o PIB. Tá? Como eu vou precisar escolher o estado, eu não vou querer digitar o estado, então o segredo já está aí, tá? Não tem que digitar. Então, deixa eu dar só uma arrumadinha aqui, que eu acho que eu pensei numa posição melhor. Aqui eu vou colocar o estado aqui, eu vou colocar o PIB aqui, ó. Tá? E aqui eu vou escolher. Tá? Então aqui vai ter o estado e aqui eu vou escolher o estado para dizer qual é. Como eu vou escolher, deixa eu colocar uma bordinha aqui para a gente ficar melhor aqui. Aqui vai estar o PIB. Depois a gente formata, tal, não é a ideia, o foco agora aqui, né? Bom, estado 1. Então é aqui que eu quero escolher o estado. Mas para isso, e o PIB vai aparecer aqui. Então quando eu escolher o estado aqui, o PIB vai aparecer aqui. Para isso eu preciso ter esses estados aqui disponíveis. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar todos os estados, vou vir aqui e vou chamar de UFEST, ou lista estado. Lista estado. Pronto. Tá? Se eu vier em qualquer lugar, eu acabei de criar uma lista aqui, ó, lista estado. Se eu vier em qualquer lugar aqui e colocar lista estado, olha que legal, ó. Ele já me traz, tá? Então eu criei uma lista pré-definida aqui, né? Vamos dizer assim, tá? Bom, mas isso, por que eu quero isso? Porque eu vou colocar aqui essa lista. Eu vou jogar aqui essa lista. E aí, assim, como que a gente faz isso? A gente vem aqui em dados, né, no menu dados, e aqui, ó, dependendo do seu Excel, tem um cara aqui chamado validação de dados. Procura aí, não sei qual Excel você está usando, validação de dados. Aí você vem aqui em validação de novo. E aí você vai dizer o seguinte, bom, repara que eu estou nessa célula. Eu quero que essa célula ela seja a base de uma lista. Qual lista? Você podia selecionar aqui ou colocar lista estado, igual lista estado. Opa, igual lista estado. Eita. E aí, quando eu venho aqui, ó, e clico, opa, é igual, né? Faltou igual. Então vamos lá, dados, validação de dados. Então vou vir aqui, igual lista estado. Pronto. Aí quando eu venho aqui, ó lá, todos os estados estão aqui. A mesma coisa eu copio para cá. Então eu tenho lista estado aqui, eu tenho lista estado aqui. Se eu escolher aqui o estado, por exemplo, Paraná, ele já traz lá. Se eu escolher aqui Goiás, ele traz. Bom, então, maravilha. Deixa eu aplicar essa formatação aqui para fazer uma graça aqui. Pronto. Tá? Bom, agora que vem a PROC-V. Então lá, PROC-V. O que é PROC? Procurar e ver, de vertical. Então eu estou procurando assim, né? Se eu fosse procurar assim, tem uma aqui chamada PROC-H. Qual que é a ideia da PROC-V? Primeira coisa, eu preciso dizer o que eu quero procurar. O que eu quero procurar. Depois eu tenho que dizer onde eu quero procurar. Onde procurar. Legal. Depois, qual coluna? Que informação, né? Qual a coluna? Qual o retorno, né? Vamos chamar qual retorno que eu vou medir em coluna. Tá? E aí eu tenho um último recurso aqui, que é se eu quero uma procura exata por São Paulo, São Paulo. Agora, se eu quiser só São Paulo e ele localizar o mais perto de São Paulo, ele vai achar São Paulo. Então a pesquisa ela pode ser exata ou próxima. Próxima, tá? Então essa é a PROC-V. E como é que eu uso a PROC-V? É assim, ó, dá uma aumentadinha aqui. PROC-V, vou colocar aqui, ó, PROC-V. Vou abrir parênteses. Qual o valor procurado? Eu quero procurar esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, que eu peguei da lista.
Matriz de tabela. Qual que é a matriz de tabela? Lista, estado, que é aquela lista onde eu quero procurar. Só que aquela lista ela só tem aqui, então toma cuidado que é o seguinte, ó. A lista ela só vai trazer isso aqui. Eu preciso trazer todo esse conjunto, tá? Ou seja, por que eu preciso todo esse conjunto aqui? No meu caso é a tabela inteira, né? Porque no momento que eu encontrar Paraná, cadê Paraná? Aqui, Paraná, Paraná. Aqui. No momento que eu encontrar Paraná, eu quero a primeira, segunda, terceira, a quarta coluna. Eu quero o valor do PIB. Então eu vou dizer assim, eu quero que volte a quarta coluna. E aí a última pergunta é se eu quero verdadeiro ou falso, exato ou próximo, né? Eu quero a correspondência exata. É o falso aqui, tá? Olha lá, trouxe Paraná. Copio para cá, copio para cá. Tá? Então se eu vier aqui, por exemplo, e trocar para Santa Catarina, muda ali o PIB. Se eu quiser aqui Ceará, muda lá o PIB. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. A gente consegue ver, ó. Ceará. Opa, aqui. Eu quero Sergipe. Eu quero comparar com Bahia. E aí vai. Tá? Então eu posso dizer assim, ó. Vou trazer aqui no mesclar e vou chamar. Opa. Assim, e vou chamar de comparação entre estados, tá? E essa aqui eu posso chamar de, vou colocar mais para cá, aqui, não, daqui até aqui. Vamos mesclar e vamos trocar um pouquinho essa cor. Vamos colocar um fundo aqui, vamos pegar aqui, mesclar. Eu vou trazer de volta aqui, que é mais fácil. Mesclar e vamos trazer esse fundo aqui. Vamos trocar esse fundo para um laranja aqui. Comparação entre estados. Bom, nesse momento eu vou fazer um recorte aqui, que é o seguinte, eu vou voltar de novo aqui o menu, tirar, para poder enxergar ela inteira. Então eu vou dizer, olha, vou diminuir um pouquinho aqui, acho que está o suficiente. No caso do Windows, a gente tem várias ferramentas aqui para copiar tela, tá? Para tirar print de tela. Então tem uma ferramenta que se você apertar a tecla Windows e escrever snipping ou ferramenta, então ele vai abrir uma janelinha para copiar. Eu tenho uma aqui que é um atalho do Windows, que é o Ctrl Alt S, se eu não me engano. Ctrl Windows S. Não, Ctrl Alt S. Vamos ver qual que ele faz aqui. Ctrl Alt S, não é. Ctrl S, não é. Então, tirar isso aqui da gravação. Ctrl Shift S. Então eu vou no Snipping mesmo. Snipping. Ferramenta de captura. Aí ele vai abrir aqui uma janelinha. Aqui, ferramenta de captura. Eu venho aqui em novo. E vou capturar essa região aqui, tá? Já vou documentar. Vou jogar isso aqui na memória e vou colocar lá no Word. Pronto, estou aqui. Ctrl V. Vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Claro, não vou formatar ela inteirona ainda não, mas importante é que eu já consiga entregar um resultado, a relação PIB de todos os estados. Aí vou voltar lá para pegar aquele comparador. Então voltei, vou lá no Snipping de novo e vou pegar aqui, ó, novo, vou pegar esse trecho aqui. Muito bem, e coloco lá no Word também, capturo e coloco no Word. Ctrl V, tá aqui. Diminuir. Aí o Word tem um recurso que é, se você clicar 2 vezes na imagem, aparece aqui quebra automática. Coloca em frente que você consegue movimentar o texto, ó, ou a imagem. Mesma coisa aqui em frente, que a gente consegue ter mais flexibilidade, ó, de fazer, tá? Então aqui eu estou entregando, ó, a relação e estou mostrando. Eu tenho um comparador aqui, basta selecionar que ele compara, né? Bom, aí vamos voltar lá porque a gente tem uma segunda. Eu já consegui resolver a primeira aqui, ó. Eu consegui trazer o PIB e consegui fazer um recurso para comparar entre 2 ou mais estados. Era só colocar um terceiro aqui. Vamos voltar lá. Eu posso melhorar essa saída, a entrega lá, né, do meu relatório, colocando um gráfico. Então, eu não preciso tirar esse proc daqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou
eu posso mandar o gráfico de todo mundo, não sei se vai ter muita valia, né? Eu posso mandar o gráfico dos dois que estão aparecendo aqui. Então olha que legal, eu vou vir aqui, selecionar os dois, vou inserir. Esse gráfico aqui pode ser o de colunas mesmo, tá? Porque é um comparativo, né? Bem simplão aqui, ó, tá? Opa, acho que eu dei um a mais aqui. E aí, claro, botão direito, formato e tal, aí a gente vai deixar para uma aula seguinte, né? A aula que a gente for mexer com o dashboard, a gente vai entrar um pouquinho mais aqui. E olha que legal, quando eu altero aqui, ó, Rio contra Ceará, contra, acho que São Paulo, que tem um PIB maior, ó, o gráfico vai alterar, né? Deixa eu dar uma metadinha aqui, pronto. Um pouquinho mais aqui, tá bom. Aí, tá bom. Quando eu faço esse aumento aqui, quando eu faço essa troca, ele consegue fazer a comparação para mim, né? Só lembrando que gráfico, assim, use e abuse, tá? Você tem N gráficos aqui lindos, um mais lindo que o outro, que você pode, olha só, que legal, ó. Talvez esse seja, né, um gráfico, ó, olha só, o Excel, o online também tem, tá? Tem bastante recurso aqui, tá? O que eu trouxe foi o mais simplão, tá? Mas olha que legal esse aqui, ó. Ele tem um 3D, né? Então, vamos deixar esse aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, eu vou voltar lá, porque no desenho eu tinha colocado Bahia, né? Bahia contra Sergipe. Então, Bahia contra Sergipe, versus, né? Sergipe, cadê Sergipe aqui? Tum. Tá? E esse era o valor, inclusive com os valores aqui, ó, para bater e tal. O que eu faço com isso? Copio e colo lá no Word. Então, vou colocar lá. Muito bem, estou aqui. Vamos colar ele aqui. Aí ele vai vir grandão. Vou fazer a quebra dele para em frente. Não precisa ser desse tamanhão. Eu posso fazer minha arrumação aqui, ó. Eu posso deixar do jeitão que eu quero. Então, o que eu estou entregando aqui, ó? A relação, o comparador e aqui uma visualização para entender. É uma discrepância enorme aqui, né? Tá, mas eu entreguei o primeiro mote aqui. O segundo mote, levantar população total por estado para realizar uma análise com a razão, PIB e população. Legal, muito bem. Então, a gente tem um desafio agora lá no Excel. Bom, estando aqui, eu vou colocar esse gráfico um pouquinho aqui de escanteio, tá? A gente não vamos mexer com ele agora. Vou deixar ele aqui. Opa, aqui. Vou pegar no lugar errado aqui. Pronto. E aí eu preciso criar uma coluninha aqui, que eu vou chamar de população. Essa população não tá. Eu vou evitar colocar ela na tabela, tá? Eu vou colocar ela aqui, ó. Vou deixar ela na tabela aqui. População, tá? Então, se eu selecionar aqui, ó, eu posso fazer com que eu entendo que ela está fazendo parte da tabela aqui. Então, como chama essa tabela, né? Aqui, vamos olhar aqui o PIB, ó. Ela chama tabela 3. Então, se eu colocar aqui igual tabela 3, ó, tá vendo que ele já me traz a população? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 12, ó lá, tá? Então, enfim, deixa eu voltar aqui, para trás. Então, no momento que eu coloquei do lado aqui, ele faz parte. Só que eu preciso preencher isso aqui não tem lugar nenhum. Então, eu, de novo, fui lá no GPT, pedi para ele me dar a população, ele me gerou um CSV. Então, eu vou trazer esse CSV para cá. Arquivo, fui lá, GPT, me dá a população por estado e Distrito Federal, né? População total. Então, veio o GPT, ele me deu aqui, ó, população, estados do Brasil. É um CSV separado por vírgula, ó. Bem feião aqui, ó, tá? Preciso transformar isso em... Ah, e ele veio secão, né? Eu quero trazer ele... Inclusive ele veio aqui dentro, eu abri ele na verdade, né? Eu quero importar ele, então deixa eu fechar aqui, não salva, eu quero trazer ele para cá. Então vamos lá, dados do CSV, ele está aqui, ó, população estados, aí ele vai trazer aquele modelo, né, ele está separado por vírgula ou por ponto e vírgula lá, posso testar aqui, ó. Se for por ponto e vírgula, grudou tudo, ó. Não é, então é por vírgula, tá? Você consegue mexer nisso aqui. Não vou trazer o Power Query aqui,
é uma aula mais para frente, vou carregar direto. Vai carregar numa aba, é até bom que ele fique aqui para não atrapalhar, então eu tenho aqui a relação dos estados. Todos estão aqui, todos estão aqui. Aparentemente todos estão aqui. Legal. Então eu vou vir aqui, colocar ele mais para cá, posso fechar aqui, e no mapa eu preciso trazer ele para cá. E aí o que eu vou fazer? Usar a PROC-V. Por quê? Eu quero pegar dessa tabela, eu quero pegar o estado, pelo estado eu quero pegar esse valor aqui, ó, que é o número total de habitantes. Então eu venho aqui e faço assim, ó, PROC-V, valor procurado é esse, ponto e vírgula, matriz da tabela, eu vou com o mouse até aqui, seleciono os dados, no primeiro campo não precisa, tá? Ponto e vírgula, aí eu posso voltar para cá se eu quiser, tá? Ponto e vírgula, ou seja, aí a próxima informação que ele está pedindo, a coluna. Como eu selecionei duas colunas lá, é a 2, né? A primeira é o nome e a segunda é o número. Vírgula e falso ou zero, tá? Tanto faz. Falso ou zero dá na mesma, tá? Eu quero exato. Então vamos ver se ele acha. Ó, ele trouxe e automaticamente já preencheu de todo mundo aqui, ó. Então vamos comparar. Roraima tem 716 mil habitantes. Vamos ver aqui. Roraima, 716 mil, tá? Bom, então a população está aqui. Legal. Aí eu quero fazer agora uma relação aqui, para ficar completa, de proporção. Então eu venho aqui e chamo de proporção. Legal. E a proporção vai ser exata a dividir um pelo outro. Divido isso por isso. E olha que interessante, vamos ver aqui. Dá para fazer um mapa de calor aqui, né? Para saber qual é a maior proporção, melhor proporção. Vamos fazer um mapa? Aqui, ó. Cliquei aqui, formatação condicional, escala de cor. Vamos colocar um verdão aqui, ó. Verdão. Então vamos olhar, ó. Olha que interessante. A melhor razão é Distrito Federal. Por que será? Aí eu tenho boas razões aqui, ó. Tenho Rio e São Paulo, legal. Então tem bastante receita na entrada, mas tem também uma proporção razoável. Claro, não estou considerando aqui o detalhe, né? Chega, tal população é melhor, entendeu melhor. Não, estou fazendo a análise bruta, tá? Numérica. Qual que é o pior aqui? Então eu vou vir aqui e vou fazer assim, do maior para o menor. O pior é a Paraíba, que tem um PIB, uma entrada razoável. Vamos ver por estado? Aí eu posso aplicar a segmentação. Faz sentido, né? Então eu seleciono aqui e vamos clicar aqui, ó, design, segmentação, e vamos colocar região. Vamos botar ela aqui, ó. Então a região, vamos colocar só Centro-Oeste. Isso aqui vai alterar porque está proporcional, tá? Então não estou mais precisando desse gráfico aqui agora. Na Centro-Oeste, a melhor relação é Distrito Federal. Na região, na Nordeste, a melhor relação é Sergipe. Na Norte, a melhor relação é Tocantins. Isso é curioso. Tocantins. Mesmo o Amazonas tendo uma arrecadação gigante, tem muita gente lá. Esses dados são do GPT, tá? Não sei, não fiz a acurácia dele, tá? Na Sudeste, São Paulo, mas Rio está muito perto, ó, e na Sul, Santa Catarina. Legal, eu acho que isso aqui, todo mundo aqui, isso aqui é um cara legal para a gente colocar lá. Vamos colocar comparação entre estados, mesclar. Deixa eu deixar aberto aqui. Comparação entre estados, mesclar. Só que agora eu vou dizer assim, comparação entre estados. Opa, cancela. Entre estados, PIB versus público, né? Ou habitantes. Habitantes. Tá, então eu posso fazer a cópia disso aqui. Então vamos lá. Será que eu preciso? Não, eu vou imprimir por causa do mapa de calor, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui e vou fazer como eu diminuí ele, o número ele deu uma compactada, né? Então eu vou fazer a cópia aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e eu vou copiar depois
esse cara representando qualquer estado aqui para ele entender que eu consigo segmentar e na segmentação comparar estado a estado, tá? Então vamos lá. E a teclinha do Windows aqui que eu estava procurando para ele abrir o copiar é Shift Alt S, tá? Shift Alt S, quer ver? Shift Alt S aqui. Opa, Shift Alt S. Ctrl Shift S. Só porque eu falei agora ele não faz. Não, é Shift Alt, é Shift Windows S, perdão. A tecla Shift, a tecla Windows e a tecla S. Shift, vou até escrever aqui, ó. Shift mais tecla Windows mais a letra S. Oh, meu Deus. Shift Windows S. Então vou lá. Shift Windows S, olha que legal. Ele abre aqui, ó, uma cruz. Aí você vem aqui, seleciona e ele vai para memória aqui, ó, tá? Bom, olha lá, carregou aqui o snipping, né? Ele carregou o snipping aqui. Então deixa eu jogar lá no Word. Muito bem, já coloquei aqui no Word, fiz alguns ajustes, né? Então a gente tem aqui a demanda inicial e os resultados esperados, né? Os resultados, né? Não sei, não obtidos, esperados, né? Então era PIB e depois o PIB versus a população, tá? Então eu coloquei aqui o seguinte, ó, entregas. A gente está entregando assim, eu fiz um levantamento de PIB, figura A, repara que eu faço o nominal aqui, coloco a legenda por estado e grade figura B. A grade para escolher 2 estados com geração de gráfico que é a figura C. Então eu entreguei toda a primeira demanda, que é o levantamento, fiz, sem filtro, sem nada, eu fiz. Aí eu criei um critério através de uma caixa onde eu consigo escolher e comparar. Legal. Se eu vou precisar fazer uma relação para saber qual estado está melhor com relação ao outro, isso é outra demanda, tá? Essa é a inicial. Segunda demanda, levantamento da população, mas relação proporcional do PIB, figura D. Então eu tenho aqui o estado, a população, e eu tenho a proporção, ó, onde as cores indicam melhor para pior, tá? Então tá aqui, ó. De distrito até a Paraíba aqui no caso, né? Incluído o selecionador por região. Então eu coloquei o a mais aqui, ó. Eu tenho na figura E um selecionador onde eu já demonstro que ele só está mostrando ali a relação da região. Se ele se ele fizer um critério de avaliação, ó, 79 e 79, depois Mato Grosso 48, Mato Grosso aqui, ó, 48. E ele vai entender que seleciona aqui. Então, o que eu estou entregando? Uma análise do PIB, depois uma análise PIB versus população, onde eu posso selecionar um determinado estado, né? Eu posso melhorar esse seletor para selecionar um estado específico. E aqui é um gráfico de grandeza que a gente colocou de relações só para ele ter uma ideia. Aí, lá no Excel, vamos ver uma outra possibilidade que é bem legal. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o filtro, né, daqui, tá todo mundo aparecendo aqui bonitão, né? E olha que legal, tem um gráfico aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai selecionar isso aqui, e eu posso escolher ou colocar o PIB, ou colocar, depende do que eu quero entregar, né? Então eu vou selecionar esses dois aqui, ó. Estado e a razão da proporção, né? Em gráficos, aqui, inserir, tem um gráfico aqui chamado mapas. Eu não sei, de novo, qual Excel você está usando, se é online, se é do Google, mas se tiver essa opção é bem legal. Quando você vem aqui e insere um mapa, o mapa coroplético que chama, né? E olha que bacana, ó. Eu posso vir aqui, ele me dá uma razão, eu vou vir aqui, vou mudar um pouquinho o formato aqui, vou alterar para verde. Não, acho que azul tá legal. Vou alterar para adicionar elemento gráfico. Eu vou pedir para ele incluir o rótulo, ó, mostrar. E olha que bacana, ó. Ele consegue. E tá vendo que eu consigo. É um mapa de calor isso aqui, tá? Por quê? Ele está me dizendo, ó, qual é o estado com maior. Apesar que tá aqui, né? Não dá para eu ver direito. Se eu passar por aqui, ó, eu consigo entender o valor por estado, né? Então, quando eu venho aqui, ó, os que estão mais cinzinhas, pequenininhos aqui, ó, Paraíba, ó, 17, está lá embaixo, ó, Paraíba. Ó. Quando eu venho aqui, Pará tá ali também, ó, 19. Quando eu venho para cá, 68, é São Paulo, ó, 68.
E o Distrito Federal que está muito pequenininho aqui, ó, mas dá para ver. Ó. Então esse mapa de calor, e aí você tem alguns gráficos. Deixa eu ver se tem layout rápido aqui. Ó. Vamos ver. Então, acho que esse aqui é o melhor. Eu tenho, de repente, fazer mapas de calor em vermelho, ó, tá? Aqui, eu vou colocar aqui, para deixar ele mais, né? Vou colocar o colorido. Será que ele vai ficar? Aí, ó, vermelhão, para ter um mapa de quanto mais vermelho, melhor tá a relação, quanto menos, pior. Então, você poderia pegar esse gráfico e também colocar lá junto para mostrar, ó, geramos um mapa de calor que dá uma ideia macro, né? Como o Brasil é continental, eu consigo ver, ó, onde está o maior problema aqui. Está na região aqui norte e nordeste, ó. Na região sul, tá melhor. Na sudeste, a sudeste é que tem o melhor relação mesmo, né? Pela arrecadação, né? Mas aqui também tá legal, ó. Você tem uma relação legal aqui de Mato Grosso, ó. Uma relação legal de Tocantins, né? Que é bacana. O Tocantins está com uma relação melhor que estados grandes aí, como a Bahia, o Acre. Enfim, essa análise ficou legalzinha. Eu acho que deu para a gente entender o uso do gráfico de comparação. O foco era PROC-V, entender o PROC-V, e tem mais um gráfico aqui que você poderia muito bem trabalhar por gráfico de dispersão, tá? Então, use e abuse, né? Vem aqui, alterar o tipo de gráfico, qual que você quer. Não precisa nem alterar, eu quero um gráfico de dispersão. Deixa eu ver, me ajuda, se eu pegar esse gráfico aqui, vamos ver. Ó, me ajuda, ó, porque eu consigo ter uma ideia, né, do menor para o maior. E eu coloco no eixo aqui os estados e tal. Um gráfico de colunas, também, ó. Acaba me dando uma boa visão, tá? Então depende do que você quer mostrar e se o recurso está disponível. Legal? Então, aula de PROC-V com mapa de calor de novo aqui. Até a próxima.